Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Agências de notícias internacionais como Bloomberg e Reuters afirmam que a China ordenou a suspensão de algumas importações agrícolas dos Estados Unidos. E nesta edição você vai saber como o mercado reage e ainda saber quais as tendências de preços para o Brasil. E mais, na previsão do tempo, a indicação da formação de um ciclone que vai causar chuva e ventos fortes no Brasil. Você vai ver que hoje é o Dia Mundial do Leite. Com a redução da oferta, a Abra Leite espera melhora no preço pago ao produtor a partir de junho. E ainda, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que será publicada hoje a portaria que unifica medidas para o funcionamento de frigoríficos durante a pandemia. Tem tudo isso e tem muito mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Autoridades do governo chinês disseram às principais empresas agrícolas estatais do país para interromper a compra de alguns produtos agrícolas americanos, incluindo a soja. A notícia foi publicada hoje em agências de notícias internacionais, como a Bloomberg e a Reuters. Segundo fontes consultadas pelas agências, a medida é cautelar, enquanto Pequim avalia a escalada das tensões com os Estados Unidos em relação à autonomia de Hong Kong. Vale lembrar que o presidente americano ordenou o início do processo de eliminação do tratamento especial ao território independente para punir a China, após o parlamento do país asiático avançar para a criação de uma lei que tira a autonomia de Hong Kong. Esse assunto impacta demais o mercado, ou pode impactar demais o mercado. Por isso, nós temos que entender quais as reações já aparecem nos preços, quais reações podem aparecer nos preços dos produtos brasileiros à medida que este assunto evoluir. Para esta conversa e para a abertura do Mercado e Companhia hoje, eu chamei Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado, que está acompanhando atentamente o noticiário e os efeitos no mercado. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Qual é a análise que você tem para trazer para a nossa audiência nesse momento que agências internacionais afirmam que vai haver essa ruptura de compra da China para os produtos norte-americanos, pelo menos parte deles, né? Realmente é um início de semana, mais uma, né, bem conturbada, agora com os efeitos das decisões americanas sobre Hong Kong tomadas na sexta-feira. Uma boataria hoje, as agências internacionais, como você citou, colocando que a China estaria paralisando, cancelando até compras norte-americanas de soja e carne suína, mas por enquanto Chicago, não precificou esse potencial dano aos produtos americanos, né? Naturalmente, uma decisão como essa poderia provocar fortes baixas na Bolsa de Chicago, na soja principalmente, e provocar alta forte nos prêmios aqui no Brasil, que é o preço do Brasil, na verdade, é o prêmio praticado nos portos nacionais. Por enquanto, a gente ainda não notou esse grande movimento no mercado nessa manhã. Isso se deve a que fatores na sua avaliação? Uma desconfiança se essa notícia é algo que tem um fundo maior de verdade ou porque outras sinalizações ainda estão faltando para esse quebra-cabeça ser montado, Paulo? A que você acredita essa ausência de reação no mercado? Acho que, por enquanto, como você próprio citou, é uma avaliação chinesa a respeito das próximas decisões que ela tomará. Eu acho que as tradings chinesas ainda não cancelaram nada de produto americano, né? Mas acho que isso agora está no escopo, né? E o mercado quer primeiro ouvir a decisão, né? Ou seja, que as tradings comecem a cancelar compras já feitas nos Estados Unidos e não tomem nenhuma decisão de compra. E qual seria a alternativa, né? Por exemplo, na carne suína, a grande alternativa seria a Europa, já que o Brasil tem uma restrição aí chinesa quanto à ractopamina. Então, a decisão chinesa também não é fácil, né? Considerando que o Brasil já pode ter pouca soja para vender à China no segundo semestre e não teria uma outra grande alternativa
para abastecer a China no curto prazo, numa decisão de corte de compras norte-americanas, né? Agora, o mercado tradicionalmente ele age no boato e depois eventualmente cai no fato. Essa é uma máxima que a gente observa pelo menos há décadas no mercado. Isso não está acontecendo hoje. É um sinal de que essa notícia pode não engatar? É um sinal de que isso pode acabar passando como uma onda? É uma notícia, sim, que pode passar como uma onda, só uma boataria da manhã, talvez uma ameaça chinesa, mas não uma decisão chinesa, né? E o mercado ainda não teve coragem de precificar uma forte baixa na soja nesse momento. Acreditamos que o mercado que vai pagar para ver, né? E esperar decisões chinesas reais antes de precificar alguma coisa de forma antecipada. Agora, Molinari, a gente está observando que aqui no Brasil boa parte da safra velha de soja já foi vendida, ou seja, isso geraria aumento nos prêmios, conforme você disse, se essa demanda chinesa se desloca com mais ênfase aqui para o Brasil e sai dos Estados Unidos. Essa é uma análise que a gente observou como uma tendência prática. O segundo ponto, a gente está colhendo o milho, o dólar caiu, isso puxou para baixo alguns preços aqui no Brasil nos últimos dias. Se a China de fato suspender compras dos Estados Unidos, qual o efeito para o milho? Bom, os prêmios da soja já estão precificados, né? Ou seja, você já tem prêmios aí nos portos brasileiros acima de 100 pontos, né? E essa reflete já uma compra prévia por parte da China na soja brasileira, e se ela viesse comprar mais soja do que nós não podemos vender, os prêmios poderiam subir ainda mais, né? No caso do milho, o efeito é pequeno diretamente, porque a China basicamente não importa grandes volumes de milho, e muito menos milho americano, não é? Então, isso é pontual e sazonal. Então, aqui para o Brasil, isso mudaria muito pouco, mudaria talvez a estratégia do plantio da próxima safra de verão, né? Com prêmios muito mais altos aqui no Brasil, o produtor poderia se condicionar a plantar muito mais soja do que previsto e reduzir ainda mais a área de verão do milho, que já é pequena. Esse seria o efeito aí indireto, né? E afetaria a nossa próxima safra de verão de milho aqui no Brasil. Molinari, você traz um aspecto importante, milho, então, com poucos efeitos sendo avaliados por você nesse momento. Agora, para a soja, um incremento adicional na área que pode ser semeada no ciclo 2021. A consultoria Safras e Mercado já tem um levantamento de quanto hoje deve ser o avanço da área plantada para o próximo ciclo, estimativa de produção? Tradicionalmente, nós divulgamos a nossa primeira intenção de plantio em julho. Esse ano será no dia 17 de julho, né? Mas um aumento de área de 2 a 5% no Brasil não é nada fora do comum para a próxima safra de verão, no caso da soja, né? Você mantém esse intervalo mesmo que essa notícia aconteça e altere os prêmios no Brasil? Mesmo, acho que também não há grandes áreas aí para se aumentar no curtíssimo prazo, assim, para um volume tão grande de aumento de área para o próximo verão. Que o mês de maio acabou com queda de 1,83% para o dólar em relação ao real. No entanto, no acumulado de 2020, a moeda norte-americana registra valorização de 33,08% frente à moeda brasileira. O economista da Necton Investimentos, André Perfeito, projeta agora a tendência para o dólar até o fim deste ano. Vamos ver. No início de maio, o dólar estava cotado a R$ 5,52. No dia 13, atingiu a máxima de R$ 5,90 e logo depois voltou a cair, chegando a R$ 5,33, uma queda de 1,83% no mês. O economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, explica a tendência da moeda até o fim do ano. Mas vamos também apontar que não foi uma queda do dólar assim tão expressiva, na minha opinião. Motivos para apreciação do dólar contra o real ainda tem bastante. E temos que lembrar também o seguinte, que o Banco Central vem agindo de forma bastante decidida no câmbio, né? A gente nem chama a nossa atenção, mas ele tem que lembrar que o Banco Central tem usado boa parte da sua artilharia para segurar a moeda norte-americana. Então ela está um pouco mais comportada, mas com muita força, né? A gente está fazendo um esforço gigantesco de segurar a moeda norte-americana. Ao longo dos próximos semanas, né, imagino, até o final do ano,
que deve permanecer nesse nível de fervura, por assim dizer. Eu acredito que o dólar fecha o ano um pouquinho mais próximo dos R$6 do que está nesse momento. Hoje, 1º de junho, é celebrado o Dia Mundial do Leite. E vamos já conversar com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, que conta pra gente os efeitos da pandemia sobre esse mercado e ainda projeta o que vem pela frente. Primeira pergunta, como a pandemia afetou o mercado de leite no Brasil? Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Obrigado ao Canal Rural e a todos que nos assistem. Você perguntou como afetou. Nós tivemos, nessas 8, 9 semanas de pandemia, cenários sendo modificados a cada semana, às vezes a cada 2, 3 dias. E foi muito apreensivo, foi uma fase muito difícil para o setor, para a cadeia como um todo, como foi o agro. Mas, graças a Deus, fluiu o abastecimento, a população aconteceu e a gente conseguiu fazer com que o agro realmente não parasse. Tivemos problemas pontuais, mas, no geral, funcionou muito bem, apesar dos problemas que são da cadeia produtiva do leite, que também já eram persistentes, já eram pré-existentes, como é o caso da seca aí no sul, e outros problemas que nós temos já antigos do setor. Agora, você falou que afetou a oferta de leite, né? Essa oferta foi afetada e isso significa que o preço vai subir de agora em diante? Kelly, nós esperamos que o preço ao produtor, o preço pago ao produtor, suba, até porque nós já estamos percebendo isso no mercado, através da compra do leite spot, onde as indústrias vendem umas para as outras, que a alta foi significativa nos últimos dias. O produtor está amargando com custos altíssimos, custos de produção extremamente elevados por causa do câmbio, né, que o dólar está super alto e muitos dos produtos que nós utilizamos, insumos, como é o caso da soja, milho, estão sofrendo essa interferência do câmbio e isso torna o nosso custo de produção extremamente elevado. E nós tivemos, inclusive, ou manutenção ou baixa de preço nos últimos meses, a nível do Brasil. Então, é necessária essa correção para o produtor e ela é esperada nos próximos dias. Bom, então há uma oferta menor em decorrência dos efeitos da pandemia. Você falou de produtores acabando secando as vacas, outros até migrando para outra atividade, o que culminou numa oferta menor, até o custo de produção gerou uma dificuldade, né, de ofertar mais leite, porque muita gente reduziu esses produtos, né? Você estava me dizendo isso. Agora, nesse Dia Mundial do Leite, o que você acha que é importante lembrar? A expectativa é boa, de preço maior para junho, é o que você está dizendo. Mas por que esse dia é importante, hein, Geraldo? Muito importante o nosso setor melhorar a sua comunicação. Nós, produtores, o pessoal da agroindústria, nós precisamos, não só o leite, a cadeia produtiva do leite, mas como todo o agro, se comunicar melhor. E nós precisamos mostrar para a sociedade, para o público consumidor, os benefícios, por exemplo, do leite como alimento extremamente saudável ao ser humano em todas as fases da vida, como também divulgar para que saibam a importância de uma cadeia leiteira brasileira que tem produção em 99% dos municípios, onde ele movimenta a economia desses municípios. A cadeia leiteira é extremamente importante. Milhões de empregos no campo, evitando o êxodo rural, segurando famílias no campo e evitando também o inchaço das cidades, e que isso tem um cunho social e também uma importância econômica muito grande para o país. E nesse dia nós precisamos, agora, dia 1º de junho, não só comemorar e referendar todas as qualidades do leite e dos seus derivados lácteos, mas também parabenizar todos da cadeia produtiva do leite, todos que produzem, produtores, nossos parceiros técnicos, nossos colaboradores, também todos que trabalham na cadeia, indústria, comercialização, e inclusive vocês do Canal Rural e toda a imprensa que trabalham conosco no agro. É um dia de comemorarmos todos nós as virtudes do leite e as virtudes dessa cadeia produtiva extremamente importante para nós no Brasil. E desse alimento que está na mesa de todos nós brasileiros praticamente todos os dias. Geraldo, obrigada pela presença, parabéns a você e a todos os produtores de leite. A gente vai voltar a falar de leite ainda hoje. Uma ótima semana e volte sempre. Nós agradecemos, a Abraleite agradece e parabeniza a todos pelo dia de hoje. Viva o leite, consumam leite e derivados. Viva nosso agro brasileiro. Obrigada, Geraldo. Obrigada a Abraleite. A colheita do milho, segundo a safra, avança em Mato Grosso e no Paraná, os dois maiores estados produtores do grão no Brasil. E a expectativa dos agricultores é que as máquinas acelerem o ritmo de trabalho nos próximos dias.
Na propriedade do agricultor Hugo Garcia, em Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, a colheita já avançou em 20% dos 1.800 hectares plantados nessa temporada. A produtividade inicial das áreas está próxima de 185 sacas por hectare, aumento de 20% em relação ao ano anterior, de acordo com ele. Em Ubiratã, Paraná, o agricultor Aldo Savetti começou os trabalhos na última semana e a cada dia as máquinas aceleram o ritmo de trabalho na lavoura. De acordo com o produtor, a produtividade deve ser menor devido à estiagem que atingiu o estado durante a safra. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.